Bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou trazer um convidado para desmistificarmos em conjunto a sua profissão. Aproveito para vos relembrar que nos podem seguir pelo YouTube e pelo Spotify e peço para vocês porem um gosto, subscreverem e partilharem este episódio com alguém que achem importante ver. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, vamos aqui a algumas perguntas rápidas. Qual é que é o teu job title? Eu sou esteticista, não é? Sentes que existe algum preconceito ou estigma associado à profissão de esteticista? Honestamente, eu não consigo muito ver dentro dessa perspectiva, porque eu acho que como eu tenho um trajeto um bocadinho diferente, eu acho que o estigma está muito associado à mudança da minha profissão para a estética. Ok. Sim, há estigma, mas eu foco muito mais nessa transição e não propriamente de ser esteticista. É verdade que na depilação a laser não funciona em pelos brancos ou louros ou sejam assim muito finos? É o seguinte, em relação à depilação a laser, há muitas promessas no mercado, há muitos tipos de laser. Para além do laser a luz pulsada, a questão é que nós trabalhamos com o pigmento. E o pelo branco é a ausência de pigmento. Então, quanto mais escuro for o pelo, mais eficácia será o processo de depilação a laser. Olha, diz-me uma profissão que tu não sabes na prática o que é que essa pessoa faz. Exatamente, eu sei o que é a biomedicina, mas o que é que realmente elas fazem como biomédicas? Olha, numa palavra, trabalhar com estética é... Promoção da autoestima. Hoje saímos um bocadinho mais cedo de trabalho e vamos diretos ao É Linda Beauty. E no episódio desta semana vamos descobrir um bocadinho como é que é a rotina de uma esteticista, neste caso focada em depilação a laser, e perceber como é que mudou assim aqui o seu rumo da sua vida. Vamos começar de uma forma muito simples, que é, explica-me, como se eu fosse uma criança de 10 anos, aquilo que tu fazes. É o tratar do corpo, de maneira que a pessoa sinta-se bem com o seu corpo e que esteja feliz com ele e para que possa sentir-se bem física e psicologicamente. Como é que eu vou explicar isto a uma criança? Eu acho que começava por explicar pelos cuidados básicos de higiene, que é o importante, o escovar os dentes, o tomar banho, e a partir daí tudo surge. E que a minha profissão está muito centrada, por exemplo, olha, é muito importante cortar as unhas, para as unhas estarem assim bem limpinhas, bonitas. O tratamento da pele, que é importante, para não teres borbulhinhas, porque a 10 anos está ali na pré-adolescência, iniciar a adolescência. Sim, por aí. Vamos passar para os teus 18 anos, em que aos 18 anos tu decidiste tirar a licenciatura em Psicologia. Como é que tu chegaste a essa conclusão? Porquê Psicologia? Isto é uma longa história. Eu não comecei com Psicologia. Eu fui para Serviço Social, fui para Direito e depois fui para Psicologia. Fui para Serviço Social, não gostei nada. Foi assim um ano em que... Um ano não, meses, porque eu fiquei 2 meses. Depois era o primeiro ano de qualquer licenciatura, é muita teoria. Para além de ser super secante essa parte, para mim... E depois ter aquela pressão de que sais do secundário e depois para a universidade e de repente tens uma turma de 20 alunos e estás numa sala com 100 e tal alunos e depois estares a tentar apreciar algo que não te identificas. E ter a pressão se é mesmo aquilo que nós queremos seguir ou não num ano em que estamos em descoberta, não é? Exato, e nunca é como nós imaginávamos, enfim, pronto. Depois daí percebi que não era esse o caminho. Eu tenho a parte da minha família é portuguesa e outra é angolana, e nessa altura os que estavam cá decidiram ir embora para Angola. E eu, super nova, os meus pais disseram: tu não ficas, certo. tens que vir para cá. Eu estou cá, eu nasci lá, estou cá desde os meus 5 anos, muito tempo. Então decidi ir-me embora, já aqui na universidade, e candidatei-me lá à universidade, entrei em Direito e por pressão, novamente. Porquê? Porque na altura dizia assistente social, o que é isto? Em Angola não dá dinheiro, pensa noutra coisa, direito, falas bem, etc, vai para Direito. E então fui para Direito. Fiz um dia de curso. E decidi voltar para Portugal. Não consegui adaptar-me a Angola. Gosto muito do meu país, mas não consegui adaptar-me. Eram muitos anos cá em Portugal.
Voltei e os meus pais disseram, minha querida, tu andas a brincar, vais trabalhar. Até decidis o que é que tu queres fazer. Eu disse, ok, eu vou. Sempre trabalhei, comecei a trabalhar muito nova aos 16 e fui trabalhar para lojas e a partir daí eu acho que sempre eu comecei a perceber-me que de facto as minhas escolhas estavam centradas em ajudar. Era isso que eu ia dizer, ia-te levar para isso. Ajudar serviço As social, 3 coisas, direito, sim. pronto. Nisto tudo, voltando um bocadinho atrás, eu sempre gostei de estética. Aos meus 10 anos eu fazia unhas às minhas tias, primas, etc. No baile de finalistas eu fiz buços com cera, queimei buços das minhas amigas. Olha, foi. Eu é que cuidava da depilação mal feita, não é? Unhas, ia aos chineses, comprava aquelas unhas com cola Super 3, aplicava. Enfim, sempre foi a minha paixão. Mas sempre foi um bocadinho posta de lado porque a questão da formação académica era muito importante para os meus pais, sobretudo para a minha mãe, e a partir daí eu também queria estudar e então aí decidi entrar para a psicologia porque honestamente não sei como é que foi feito o clique. Entrei em psicologia e adorei. Foi mesmo aquele curso que eu disse, bem, estou no sítio certo, mas com o objetivo de ir para neuropsicologia. Depois foi mudando. Mas fizeste o curso todo até ao fim? Todo. E chegaste a praticar? Claro que sim, 8 anos. Ok. E o que é que deu o clique de eu já não quero... Portanto, foste psicóloga durante 8 anos, não é? Sim. E qual é que foi o clique de... Afinal, não é isto que eu quero passar os meus dias. Assim, na altura que eu estava a fazer o mestrado em Psicologia Clínica, aí eu decidi que tenho que me ouvir. Porque nós acabamos por ficarmos presos aos ruídos. Mesmo que seja família, nós pensamos sempre que eles querem o nosso melhor e de facto querem, mas não significa que seja o melhor. E então é importante ter essa noção e parar e ouvir-te. Porque a vida é tua. Quem tem que escrever a nossa história somos nós, mais ninguém. Porque os nossos pais, eles seguem a vida deles e as consequências serão para a vida deles, mesmo que nos afete. Certo. Agora, a escolha é nossa e tu é que vais viver a tua vida. E então, eu, na altura que estava a fazer o mestrado, eu decidi que ia fazer estética, unhas, porque eu queria fazer as minhas unhas e porque nunca encontrava alguém que fizesse as unhas como eu gostava. Então fui fazer o curso de unhas e gostei muito, comecei a praticar em mim, depois a partir daí passei eu a fazer as minhas unhas, as amigas iam a casa, eu fazia as unhas e pronto, foi ficando assim um hobby. Depois eu comecei a perceber, calma lá, eu gosto mesmo disto, mas eu já estudei isto tudo. Certo. Encontrei logo trabalho, nunca fiquei sem trabalho, independentemente daquela altura ser muito complicada. E comecei a perceber que eu não estava completa. No fundo, nós nunca estamos completos, mas eu sentia mais incompleta do que propriamente completa. E a partir daí decidi que a própria carreira de um psicólogo é muito limitador em termos financeiros e ainda há muito estigma. E isso fez com que a estética ganhasse força, porque no fundo era sempre algo que eu ia pondo debaixo da mesa, sempre debaixo da mesa e pronto. A prática em psicologia, e trabalhei em várias áreas, fez com que eu percebesse que eu estava a esconder algo que eu merecia viver. Dar o salto de fé. Olha, aquilo foi uma história super engraçada. Aí eu estava em psicologia, posso dizer a 90%, 10% ia atendendo algumas pessoas em casa. Depois assim, foi aumentando para 20%, 30%. E depois eu comecei... Parecia que eu estava a perder a minha autenticidade em psicologia. E eu acho que independentemente daquilo que tu faças, tem que ter algo teu, não certo. Pode ser só algo mecânico, tens que estar lá, porque acima da tua profissão estás tu, não é? Antes de seres psicóloga, mecânica, o que for. É o que te vai depois diferenciar também, não é? Exato. Então, pronto, nisto decidi, eu e o meu marido, olha, fomos para o México, estávamos assim a olhar para o mar e ele disse-me assim,
epá, eu estou um bocadinho cansada do meu trabalho, desta rotina e mesmo da propensão, ou seja, das propostas financeiras associadas à prática dele e da minha. Eu disse, olha, eu por mim largava tudo e ia-me embora. E ele disse, eu também, então bora. Juro-te que foi mesmo assim. Chegamos a Portugal, aí despedimos-nos os dois, mas tivemos que dar alguns meses, psicologia, Claro. eu não ia abandonar os casos assim. Ficamos ainda 3 meses, ele na área dele, na altura, e decidimos, estávamos ali indecisos no país e fomos embora. Ficamos um ano fora, e aí é que eu comecei a debater-me com os dilemas da área, porque eu estava nessa altura, éramos para ir para o Canadá, desistimos e fomos para a Inglaterra, ficamos em Oxford. E aí as pessoas diziam, então, mas já estás aqui há 3 meses, não vais te candidatar como psicóloga? Olha, tens de te inscrever na ordem dos psicólogos aqui. Sim. E eu mesmo para mim, houve um dia eu acordei e comecei a chorar. Eu disse, olha, não quero inscrever-me aqui na ordem, não quero. Eu não admitia, eu não conseguia admitir que não era mais aquilo que eu queria. E então, a partir daí eu disse, não quero mais. Não quero mais. Eu tinha mesmo decidido que não ia para a psicologia. E pronto, a notícia não foi lá muito bem recebida pela família, não é? Porque é muito mais bonito, falando de estatutos, ser uma psicóloga, doutora, do que uma esteticista. Então, e durante esse ano que tu estiveste no UK, foi aí que tu decidiste dar os primeiros passos oficiais, digamos assim, em estética? Foi. Voltei e o meu marido dizia, Isa, é assim, ainda não tens muitas clientes, já tinha clientes, pá, estudaste tanto, agarra um bocadinho na psicologia, assim não vais perdendo. E eu era assim, mas eu disse que não ia voltar e depois isto vai fazer-me desviar-me outra vez daquilo que eu realmente quero. Fui. Voltei e não me arrependo, fez-me crescer muito e ter a certeza da decisão que eu ia tomar a seguir, que foi esta onde eu estou. Imagina, já não me lembro, estava 5 dias por semana, de manhã, depois passei a 4, depois a 3, depois eu disse, olha, não estou a aguentar mais, para mim não está a dar. Então eles deram-me a possibilidade de estar um dia, à segunda-feira. As minhas clientes já sabiam que não podiam marcar a segunda. E fiquei. Chegou a um ponto em que, para mim, a minha prática começou a ficar condicionada. Deixa-me só interromper, desculpa. Mas ao mesmo tempo estavas depois com a estética, portanto. Mas e aí ainda era em tua casa ou em casa das clientes? Nunca fui à casa das clientes, em casa. Eu tinha mesmo um quarto que atendia. E uma das minhas clientes, ela diz assim, Isa, nós somos as clientes VIP, nós somos as clientes closet, porque agora é um closet. E então comecei em casa mesmo e ficou muito complicado de gerir e comecei a perceber que era impossível eu dar resposta ao número de pacientes que eu tinha. Chegava a ter consultas, imagina, tinha uma consulta em fevereiro com o paciente A, depois voltava a estar em abril. Não tem qualquer eficácia. Certo. A partir do momento que deixou de fazer sentido e começou só a pensar, olha, não vou largar isto, é melhor não, e tenho que estar ali em psicologia, decidi mesmo abandonar e dedicar ao meu negócio. Uma das coisas que levou mesmo a dedicar-me à estética foi a micropigmentação, que é a tatuagem semi-permanente das sobrancelhas. Eu gostava daquilo. E então, pronto, comecei a investir muito na micropigmentação, que era o meu foco. Depois, eu quis fazer depilação laser, mas eu tinha muito medo por causa do meu tom de pele. Nunca quis experimentar. Eu tinha mesmo medo pelas histórias, feedback que tinha e depois surgiu uma oportunidade de alguém ir lá. Aí já tinha o meu gabinete, pequeno, mas ele existia. E tinha alguém que ia lá fazer a depilação laser e enfim, aquilo não correu como era o expectável e do nada eu pensei, bem, fiquei sem esta resposta, eu tenho que dar resposta às minhas clientes. Fui tirar a formação e formação após formação, não ficava satisfeita, sobretudo ao público com a pele mais escura. Eu estudei muito, eu quis pesquisar muito e perceber que como é que já
muitos anos haviam pessoas a trabalhar em depilação laser e ouvia-se falar de muitas desgraças. Então Sim. eu pensava, mas o que é que se passa? Eu quero dar resposta a pessoas também do meu tom de pele e pessoas mais escuras. E comecei a pesquisar muito e comecei a apaixonar mais e mais e a perceber o que sobretudo encantou-me no laser foi dar resposta às pessoas que já tinham tido momentos traumáticos. E hoje, para mim, é algo que sinto muito orgulho de conseguir dar essa resposta a quem teve resposta, mas não aquelas que mereciam. Sim. Pronto, saíram piores do que entraram. E porquê é que existe essa diferença para o tom de pele? É o tipo de máquina? É porque realmente não existiam pessoas a estudar o caso e tem que ter um tratamento diferente? O porquê? É assim, no mercado, como eu disse anteriormente, há vários tipos de laser. E há lasers que durante o verão não convém. O porquê? Porque há lasers com maior atração da melanina e outros com menor atração da melanina. No caso, o laser que nós trabalhamos, que é direcionado, está dentro do laser diodo, dentro dele existem mais 3 comprimentos de onda, nós falamos do laser 4 onda, com NDA, Alexandrite e a luz profunda, vermelha, que foi uma nova, veio complementar aqui para dar mais suavidade à pele, sobretudo centrado aqui na questão da foliculite, das manchas causadas pela mesma. Esse laser nós conseguimos trabalhar ao longo do verão. A questão é que quanto mais bronzeadas vocês estão, mais escuras vocês vão estar. E nós precisamos da discrepância entre o tom da pele e o tom da pele. Quanto menor discrepância tiver, mais chances haverá para queimar a pele. Então, uma pele negra com pelo preto, a discrepância é mínima. Então, tem de saber trabalhar com esse tipo de pele. E nem todo tipo de laser pode atuar nesse tipo de pele. Então, por isso é que é muito importante as pessoas investirem na revisão de literatura. Não só simplesmente tirar uma formação, porque hoje as formações é um dia, às vezes é uma manhã. As pessoas saem dali e começam logo a praticar e é um trabalho de responsabilidade. Completamente, sim. Pronto, então tem que existir essa discrepância e saber. As pessoas muitas vezes perguntam: o laser, na altura o laser 4 ondas, o laser tripla onda, o laser XPTO é melhor, tem a ver com o tipo de laser. É assim, há lasers indicados para determinadas características. Pele mais escura, este é mais amplo, consegue apanhar os diversificados fototipos. A questão é que nem sempre está associado só ao aparelho, mas como a profissional manuseia o mesmo, tem de saber. Isto não é agarrar num livro e ler, olha, esta potência, vou aplicar aquilo. O protocolo é algo que é progressivo e tem que saber trabalhar com determinadas fases do pelo e com estas tais características da pele. Uma cliente com fototipo 3 chega ao verão, fica super bronzeada, sobe um fototipo, passa para o 4. Tem que saber adaptar. A cliente não vai ficar sem resposta. Atenção, refiro-me ao laser que eu trabalho. Sim. Tem que saber adaptar porque uma quebra na sessão pode condicionar o protocolo de laser. Então vamos ter que entrar aí tudo a fundo, ok? Para toda a gente entender tudo. Então, mas antes disso, imagina que quem nos está a ver agora nunca fez nenhum tipo de depilação laser. Okay. Nem sequer sabe como é que é, com quem é que tem que falar, não sabe nada. Então chega ao Linda Beauty e vai ter a primeira sessão. Explica-me, como se eu fosse esta primeira cliente, todo o processo e todo eu, cliente, vou ter que me preparar e vou ter que passar para conseguir fazer uma sessão contigo. Pronto, é o seguinte, nós temos o nosso protocolo, é linda. Vou explicar assim de modo geral. As pessoas muitas vezes acabam por perguntar, e a avaliação? É possível marcarmos uma sessão só para a avaliação? É muito raro nós fazermos essa marcação só com a avaliação e as pessoas vêm com muitas questões e eu sou muito sincera, a cliente chega,
é sempre muito bem recebida no espaço, se quiser um café, um chá, uma água, e depois passamos ao preenchimento da ficha anamnésica e a partir daí vamos descobrindo algumas questões que vão fazer com que seja realizada a sessão ou não. Já aconteceram vezes de termos 1 hora marcada e as pessoas dizem, mas eu devia ter dito e agora esta sessão ficou sem efeito, vocês vão ficar aqui com 1 hora de quebra, não faz mal. E é o quê, por exemplo? Deixa-me aqui pensar, cirurgias. Já aconteceu clientes terem feito determinadas cirurgias que estão a fazer uma intervenção farmacológica que faz com que a pele fique mais sensível. A medicação, não, juntamente com o laser, não é compatível, mas a cliente não sabe, é leiga naquilo. Mesmo a esteticista não sendo médica, e se tiver dúvida, não faça. Tem que vir com prescrição médica e tem que ter o aval médico para fazer a sessão. Aconteceu, e aí, para mim, eu acho que parte muito da nossa sinceridade. Tivemos uma cliente que ela estava a tomar, ela treinava imenso e utilizava hormonas que, enfim, já estava testosterona e etc. Ok, o que é que acontece? Nós vamos estar a puxar a corda de um lado e ela do outro. É dinheiro para o lixo. Certo. Não vale a pena. Não foi rejeitada esta situação. Poderíamos realmente ter feito e não condicionar nada que seja visível, não é? Ou seja, na pele, mas aquela cliente ia estar a gastar dinheiro desnecessariamente. Ia estar sempre a ir lá. Mas tu achas que todos os clientes são 100% honestos nas perguntas que tu fazes? Mas a partir do momento que eles preenchem a anamnese, isso é uma responsabilidade, obviamente que pode condicionar-nos, mas eles preenchem aquele papel, todas as questões são feitas e melhor do que eles, não há ninguém mais do que eles que querem o melhor para eles, não é? Então eles convém serem sinceros. E para além disso, nós pedimos sempre que ao longo do protocolo, elas preenchem a ficha da anamnese. A partir daí, nós temos que estar tudo ok, termos de medicação, histórico clínico, propensão a cliente pode não ter nada, mas o histórico familiar pode indicar que existe uma possibilidade, uma propensão a desenvolver algum tipo de sintomatologia ou patologia. Então, nós temos que ter sempre isto na mesa. E durante o protocolo, e quando eu digo que eu sou chata, eu sou mesmo chata, eu pergunto sempre, houve alguma alteração na tua mudança, na tua rotina, algum medicamento? Sempre. Por exemplo, clientes que estejam em tratamento dermatológico, estejam a tomar algum tipo de princípio ativo que faça com que a pele esteja mais sensível. É um princípio ativo que vai diretamente para a corrente sanguínea, ou seja, é um comprimido, não é só um creme para o rosto, mesmo que o acne seja só no rosto. Nós temos que ter a sensibilidade de perceber se há aval médico e se a cliente, por exemplo, tomou por iniciativa, interromper o protocolo. Então, eles preenchem essa primeira análise para vocês tomarem a decisão go ou no go, digamos assim, e é tomada a decisão que podemos avançar. O que é o próximo passo? A partir do momento que podemos avançar, passa-se à explicação do que é o nosso laser. Muitas vezes as pessoas vêm e cada vez mais nós temos tido, podemos dizer que 70% das clientes que têm surgido agora são clientes que já fizeram laser. Nós perguntamos sempre qual foi o laser, não sabem, não fazem a ideia. Então nós gostamos sempre de explicar o que é que elas vão se propor a fazer. Fazemos a explicação toda do laser, dos cuidados que devem ser feitos após a sessão, pré-sessão, pós-sessão e passamos ao procedimento. São quais? Então nós temos um protocolo único que nós gostamos de adaptar a cada cliente e primando sempre pela máxima de cada caso é um caso. Então se nós tivermos que tentar tipificar aqui um dia ou uma semana tua, digamos assim, como é que são todas as tarefas que tu fazes? Eles acabam por ser muito parecidos. Maioritariamente eu estou em laser, então a loja, quando nós chegamos à loja, a loja já está organizada. Então em termos de organização nós não precisamos de fazer mais nada. É só ligar a música, as luzes, colocar um ambientador. Gostamos sempre de ter a loja cheirosa e limpa. E a partir daí atender a cliente. Então, por exemplo, quanto tempo é que é uma sessão de depilação a laser?
A sessão de laser vai sempre depender das áreas a serem trabalhadas. Pode ir de 15 minutos a 1 hora, por exemplo. Vai sempre depender do pack que a cliente vai fazer. Como eu disse, maioritariamente em laser há muita rotatividade de clientes. Chega às vezes a atender 14, 15 clientes por dia. Dependendo do número de áreas a realizar o protocolo, é muito rápido. A cliente, por exemplo, já concluímos o procedimento, eu saio da sala, ela veste-se, depois, por norma, gosta de ir à casa de banho. Quando ela vai à casa de banho, já de repente já higienizei toda aquela área, já substituí o material para um novo, não é? Porque é tudo descartável, tudo higienizado e depois finalizamos sempre o atendimento com a cliente. Nós gostamos sempre, dentro do tempo marcado, de ter um período de esclarecimento, de reforçar os cuidados que devem ter em casa. Muitas vezes gostamos de estar sentadas novamente com a cliente. E como é que tu sabes em que fase do processo é que essa cliente está? Nós temos sempre tudo anotado. Cada sessão tem os seus parâmetros a serem cumpridos. Por vezes, até a cliente antes de chegar, nós temos mais ou menos a noção dos parâmetros a serem realizados. Muitas vezes alteramos, porque tem mesmo a ver com a característica da cliente. No caso do verão, se ela vier mais bronzeada, temos que adaptar o protocolo. Então é muito com base na sensibilidade daquele dia, daquilo que ela está a precisar, mas ela tem sempre uma ficha com todos os parâmetros, características da pele, história clínica. E isso, imagina que termina a sessão, vais ter que preencher aquilo que tu tiveste a fazer, não é? Com o que te paraste durante essa sessão. Isso é feito ao final do dia ou é feito depois de cada sessão? Nem pensar. Isto ao fim de 14, 15 clientes é impossível, esqueces-te. E eu constantemente, isto é mesmo engraçado porque eu estou sempre, todas as vezes que eu estou com os clientes e clientes já estão a terminar o protocolo. A primeira pergunta é, tens tatuagens? E elas dizem isso. Tu perguntas sempre isso. Eu vou perguntar, porque é impossível eu lembrar-me. Claro. Há aquelas clientes que tu vês, a partir do momento que elas já estão sem roupa, tu vês que já têm uma série de tatuagens, então já sabes que vais ter de ter atenção ao momento. Imagina, eu tenho que estar a finalizar o caso, a escrever alguma questão que eu considero pertinente e marcar, quase todas marcam logo no dia, fazem ação e deixam marcado. De quanto em quanto tempo é que se tem que fazer uma sessão de depilação laser? Depende. Isso é muito relativo e isso tem muito a ver com o tipo de laser. Nós damos ali um intervalo, no mínimo 3 semanas, no máximo 5 semanas, com base na fase do processo que está. E tu gostas que os clientes falem contigo? Ou preferes fazer uma sessão em silêncio, se pudesses escolher? É rara uma sessão em silêncio, rara. Porque acabamos por criar ligações, porque são vários meses ali, juntas. E eu gosto de ouvir histórias e gosto de partilhar. E acho que faz toda a diferença de não ser uma intervenção muito mecânica. Todas as máquinas e todos os tratamentos doem ou existe realmente uma depilação a laser que não dói? A questão do ser indolor não é 100% indolor, não é? Há, sim, algum desconforto associado e isso vai muito com base na sensibilidade de cada cliente, do tipo de pelo. Agora, uma coisa é algo que é mesmo garantido, é que peles escuras, se sentirem algum desconforto, tem que ser bem menor do que uma pele mais clara. Ok, porquê? Devido à atração da melanina. A chance de, a partir do momento que a cliente está a sentir algum desconforto, pode não ser pela eficácia no folículo piloso, mas a reação na pele e não no pelo. Então aí é que faz toda a diferença de ser um protocolo qualificado e realmente responsável. Então, como tu estavas a dizer, depende também um bocadinho de sensibilidade de pessoa para pessoa. Quando as pessoas numa sessão te dizem que dói, imagina uma pessoa bastante sensível, não é? E que dói e está do género menos, como é que se gera essa dor? Isso é tão engraçado, porque é assim, a Elinda criou uma escala. Então nós conseguimos perceber que às vezes nessa escala vou inventar. Sim. 5, por exemplo, 5 significa algo. E a cliente A
para ela o 5 é o terror e a cliente B o 5 é tranquilo. Certo. Tu consegues já neste período de tempo, tu consegues perceber se realmente, desculpem ladies, se é manha ou se realmente Sim, a sim. cliente está a sentir alguma coisa. E nós adaptamos sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas Isto o vai que muito é com o base... adaptar? É o nível de... depois as pessoas perguntam, a potência, baixaste a potência. É a não se trata potência, só da ok. potência, não. Tens uma série de questões que a própria marca, a própria máquina possibilita-te a mexer. O número de disparos, hertz, o impulso da potência, ou seja, o intervalo que é projetado a fonte laser, não é só a potência. Inclui todos os outros parâmetros da máquina. Tem que se saber adaptar. E já tiveste alguma sessão em que a tolerância da pessoa era quase zero? De E um portanto não... De um homem. Foi muito engraçada esta sessão. Estava a minha cliente trouxe o marido e ela fez a ação, nós a rirmos incrivelmente. Fazemos, as nossas sessões são super Certo. tranquilas, rimos, conversamos, partilhamos uma diversidade de assuntos e depois foi ele. Estávamos só os três na loja. Então aquilo foi muito engraçado. E aí, foi mesmo, eu percebi que era mesmo a sensibilidade, que não era dor, era mesmo a característica da personalidade da pessoa e ela já vinha com medo, enfim, rimos imenso. Ela gravou e tudo. Foi engraçado. E o que é pior? É fazer uma depilação com gilete ou com cera? Eu não sou fã de cera, eu nunca trabalhei com cera, é um mercado que eu sei conceitos, sei teoricamente o que é que a cera pode causar, certo. mas como profissional eu nunca trabalhei com cera e nunca fiz mesmo questão de trabalhar. A questão da cera é que se não for bem aplicada pode queimar a pele da cliente. A questão da gilete é uma lâmina que dependendo do tipo de gilete causa mais desconforto, causa quase sempre desconforto, mas tanto a gilete como a cera causam situações por vezes complicadas Olha, e é um trabalho muito físico. são muitas horas em pé, o manipulo do laser é pesado. Quando eu comecei no mercado do laser eu alugava a máquina e eu lembro-me do manipulo ser muito mais leve. Como a máquina era alugada e fomos crescendo, começamos com um dia, com uma tarde, um dia, depois 3 dias, 4, uma semana, 7 dias, enfim, eu chegava a atender das 5 da manhã às 11 da noite. Nossa. Ok, o que é que aconteceu? Quando decidimos investir, eu pensei, meu Deus, são tantos clientes, mas eu não vou alterar este mês, eu vou deixar exatamente como está, porque foi assim de repente, e vou atendê-los assim, nesses dias todos, nessas horas. Fiquei 2 semanas sem conseguir trabalhar. Não conseguia mexer a mão. Meu Deus. Pelo peso do manipulo, porque a máquina que nós tínhamos investido era em termos de potência era mais forte Certo, e o manipulo era mais pesado. Então, o manipulo que adquirimos tinha 2 kg a mais que o outro. Então, pronto. Isso é que é grande fazer erro. exercício físico, mas a desgastar aí essa fase. Sim, então pronto. Depois dos outros meses nós conseguimos adaptar, já temos ali mesmo laser todos os dias e conseguimos atender. E essas máquinas são caras? Tens máquinas, por exemplo, que custam o preço de um carro e tens máquinas que quase chegam ao preço de uma casa. Uau! Sim, então depende do que é que vais investir. Depois tens máquinas... Então é mais comum os espaços, e aqui digo no geral, não falo do teu, não é? Alugar do que comprar. Fica mais... Quanto é que fica, por exemplo, alugar uma... Depois depende da qualidade. Eu como já não depende... já vi pessoas alugarem 70 euros a 100 euros ao dia. Depois acho que tem packs de uma semana... por aí. E é uma coisa que se tem que mudar com uma grande rotatividade ou não? A máquina? Sim. Por amor de Deus. Não. Com investimento associado, esperemos que não, mas com fazer as manutenções. Tem que se fazer as manutenções para a máquina não perder a sua eficácia, sem dúvida, e não perderes a máquina, não é? Olha, e qual é que é assim a maior, que tu conheças, qual é que é assim o maior mito associado à estética? A esteticista é alguém que provavelmente não tem muitos conhecimentos. É alguém que se calhar não estudou,
E pode até nem ter estudado, nem me refiro só à carreira académica, mas é alguém que gosta de ler, não sabe só de unhas, de pelos, é alguém que tem conhecimento. Sim, pelo que nós já vimos agora, se não continuares sempre a estudar e tentar ir mais a fundo, não tens um tratamento realmente de qualidade, não é? Portanto, é claramente um mito gigante. Ora, antes de entrarmos aqui por alguns conselhos teus, tenho só uma curiosidade. Tu sempre te sentiste confortável em ver ou tocar, tipo, um corpo desconhecido, não é? Eu fui fazer a depilação a cera uma única vez na minha vida. Foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Eu tinha 16 anos. E então, no dia que eu fui fazer a depilação, eu senti-me super desconfortável. Era uma miúda de 16 Sim. anos. Mas tive que estar ali em posições que eu pensei, meu Deus, o que é isto? E não correu bem. E a partir daí, eu já adorava unhas, etc. Eu Certo. pensava, meu Deus, como é que ela tem coragem? E depois, como foi tão desconfortável a sessão, eu pensei, meu Deus, como é que eu no lugar dela faria? Eu acho que entraria em pânico. Hoje em dia, nós até fizemos um vídeo muito engraçado do ter vergonha de fazer a depilação a laser, das pessoas mostrarem as partes íntimas. Nós na loja, nós temos sempre as cuecas descartáveis. E nós damos sempre a opção, se quiserem as cuecas descartáveis, mas eu digo logo, eu prefiro sem nada. Porque quanto mais vocês tiverem ali utensílios, há áreas que posso não conseguir chegar e eu vejo, é a mesma coisa, uma ginecologista, um ginecologista, Sim. é aquilo... A primeira coisa que eu reparo na cliente é, se espremeu borbulhas, a foliculite, eu penso, porquê que estas pessoas lembram-se de ir lá abaixo e verem uma borbulha espremerem por causa de lesões e manchas na pele? É logo, esfoliação está feita, a qualidade da pele, falhas no pelo, é a primeira coisa. Foi tão natural que para mim é muito natural, não sinto qualquer desconforto. Não sinto mesmo qualquer desconforto. Quais é que são as principais competências assim, de soft skills que tu achas que é necessário para alguém que quer agora iniciar nessa carreira? Não acharem que a partir do momento que têm a formação estão totalmente aptas para intervir durante o período que estiverem na área. É muito importante primarem pela procurarem revisão de literatura, pesquisararem, lerem, saberem mais da pele e por aí, eu acho que é mesmo uma questão mesmo de conhecimento da área, não se focarem só apenas na formação. Olha, a formação está feita porque hoje em dia tens formações de 3 horas, 4 horas e de repente o laser pode ser algo muito bom como pode ser também uma arma. E o que é que te deixa assim, uma coisa que te deixa mais animada no teu trabalho? Está muito centrado na questão da autoestima. Ontem foi partilhado na página um vídeo de uma cliente a dizer que o facto de ter ido à Elinda mexeu muito com a autoestima dela. O ouvires, por exemplo, olha, Isa, eu nunca usei um biquíni, eu ia sempre de calções para a praia. Por exemplo, já aconteceu uma vez eu estar na praia, encontrar-me com uma cliente e a cliente estava com a mãe e dizer-me assim, olha mãe, eu hoje uso estes biquinis por causa dela e um biquíni assim bem cavadinho e a pele estava incrível. Eu acho é de receber o feedback das clientes, porque isso é que faz toda a diferença, toda a diferença. E uma coisa que te deixa desanimada? Eu acho que é a mesma gestão do tempo. A gestão do tempo. É muito fácil tu deixares de consumir pelo trabalho e por vezes entras mesmo nessa rotina. Partilha um conselho profissional que tu achas importante passar aqui a todos. A diferença do sucesso de um negócio é tu continuares o teu percurso mesmo com todas as dificuldades inerentes à área, ao suporte familiar. E isto pego muito no texto que eu li. Sim. E é algo que não é automático. O dizer... às vezes eu vejo... Enfim, um marketing muito associado ao imediato. Isto não existe. É algo que é progressivo. Isto não existe. É muito trabalho atrás disso. É muito trabalho
mesmo. Olha, e tu já estás a viver aqui um sonho, não é? Mas se nós tivéssemos que pôr aqui no ar, qual é que é o teu maior sonho profissional? Retirando todas as limitações sociais, económicas e por aí diante, qual é que é o teu maior sonho profissional? Olha, honestamente eu não tenho um sonho profissional. Eu sou muito centrada no... claro que tenho as minhas ansiedades, mas eu sou muito focada. Quando eu quero uma coisa, eu vou. Então eu gosto de resolver as coisas a curto, médio prazo. Não tens sonhos, tens objetivos, não é? Exatamente. Eu não consigo... Eu, a partir do momento que eu ponho um sonho, para mim, a chance de ser alcançada é mínima. E então eu prefiro olhar como objetivos. Obrigada por participares. E aconselho todos a irem ao espaço da Isa, é a Linda Beauty. Queres partilhar onde é que é? É Linda Beauty, na linha de Sintra, Rio de Moro. Vão ser muito bem acolhidos e é isso, fica o convite. E está sempre aberto, das 10 às Das 8 da 10 noite. às 8, sábado também aberto, mas das 9 às 18. Obrigada a todos e vemos até para a semana. Tchau!